Olá pessoal, tudo bem? Se você é como eu, apaixonado por odontologia e já teve dificuldades em resolver um caso de alta exigência estética, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa série de vídeos com dicas sobre cerâmicas monolíticas e estratificadas. Meu nome é Ricardo Tanaka, eu sou cirurgião dentista e técnico em prótese e vou te guiar por esse mundo de biomateriais cerâmicos. Oi pessoal, a dica de hoje é para aquelas pessoas que sempre me perguntam sobre a fase de glaze. Como as peças cerâmicas monolíticas devem ser tratadas antes de eu fazer o glaze nessas peças. O que eu sempre falo é que o ideal é que essas peças estejam jateadas com óxido de alumínio antes de fazer o glaze. Por quê? Porque se você porventura fizer o polimento da superfície dessas peças antes de fazer a camada de glaze, provavelmente você vai criar muita tensão superficial sobre essa peça e vai ser muito difícil a massa ou o líquido de glaze se espalhar sobre essa superfície. Então, para que você tenha muito mais facilidade na hora de aplicar esse glaze, o ideal é que essa superfície esteja mais rugosa. E como a gente consegue isso? Com jateamento de óxido de alumínio sobre a superfície da peça. Aqui eu vou mostrar para vocês nessa peça em que ela foi metade, da peça foi polida com borrachas diamantadas, então ela tem um brilho superficial por causa dessas borrachas, e do outro lado dessa peça ela foi só jateada. E sobre essa superfície aqui, diferente na mesma peça, em que um lado foi polido e o outro foi jateado, a gente consegue ver bem a diferença entre onde existe essa tensão superficial e onde não existe, tá? Então olha só, quando eu aplico o líquido de glaze sobre o lado em que foi polido somente, a gente percebe que o líquido de glaze ele acaba se acumulando, ele acaba formando um ângulo ali muito maior, porque essa gota de líquido de glaze ela não consegue se espalhar por causa justamente da tensão superficial. Já no lado aqui onde foi jateada essa peça, assim, na mesma peça, eu consigo perceber que eu consigo espalhar esse líquido de glaze sobre essa superfície sem que ele se acumule, sem que forme uma gota. Quer dizer, o ângulo do líquido sobre essa superfície é muito mais aberto, então significa que seria muito mais fácil eu espalhar ou distribuir esse líquido de glaze sobre a peça se ela estiver jateada. Toda vez que eu fizer um polimento nessa peça, vai ser muito mais difícil, às vezes é quase impossível você conseguir dar uma camada de glaze uniforme se estiver muita tensão superficial sobre ela.